Olá, cientista. bem-vindos ao Em Casa A. Ciência. Então, estão preparados? Sim. Hoje vamos fazer experiências com a luz. Vamos fazer duas experiências que vocês podem fazer aí em casa. E então, a luz é o quê? É o que nos permite ver as coisas. Os corpos que emitem luz são fontes luminosas. Há as fontes luminosas naturais, que é o caso do Sol e das estrelas, e também de outras estrelas, e também há fontes luminosas artificiais, que é o caso das velas, das lâmpadas, das lanternas. Então, hoje vamos utilizar uma fonte luminosa natural para fazer a nossa primeira experiência, que é o Sol. Para isso, como está bom tempo, vamos até ao nosso quintal e, através do Sol, podemos fazer coisas muito divertidas e utilizando a ciência. Por isso, o que é que nós precisamos para a nossa primeira experiência? Precisamos de alguns brinquedos que vocês tenham aí por casa, de lapinhos e de folhas de papel. E depois também vamos precisar ou de canetas de pintar, ou de lápis de pintar, ou guaches, ou outro tipo de tinta que queiram utilizar, está bem? Já vão perceber para quê. Agora vamos até ao nosso quintal, coloquem os vossos chapeuzinhos, por causa do sol, e vamos fazer a nossa primeira experiência. Então, aproveitando o sol, colocamos o nosso boneco perto da folha e o que é que vai acontecer? Vai ser projetada a sua sombra em cima da folha e nós vamos contornar a sombra e assim vamos ter o nosso, neste caso, dinossauro, desenhado na folha. E depois é só colorir e ficamos com um dinossauro desenhado. E é uma forma muito simples de desenharmos. Às vezes são desenhos que são difíceis e assim tornam-se fáceis. Então já temos o nosso dinossauro desenhado. Agora vamos desenhar o robô. Temos aqui, vão posicionar o robô de forma a que ele fique direito na folha e depois é só contornar a sua sombra. E é uma forma fácil de desenharmos. Depois é só puxarem pela vossa imaginação e tornarem estes desenhos bastante coloridos e divertidos. Acho que é muito fácil de desenhar assim. Às vezes dizem que não sabem desenhar e que estão sempre a pedir ajuda aos adultos. Assim, podem desenhar os vossos brinquedos. E assim já temos o nosso robô desenhado. Agora é só completar o desenho colorindo com os vossos lápis de cores ou então canetas. Agora estamos a enfeitar os nossos desenhos, a pintá-los, torná-los mais bonitos e já vos mostramos. Espero que tenham gostado da ideia que vos demos
para vocês desenharem em casa. É uma ideia muito divertida. Assim podem fazer desenhos do que vocês quiserem, dos dinossauros, de elefantes, do que vocês quiserem, desde que tenham um brinquedo desse animal ou o que vocês quiserem mesmo, uma boneca. Dá para fazer inúmeros desenhos. E depois é divertirem-se a colorir e a torná-los bonitos. Acho que mais ou menos está. Inês, o que também já está? Sim. Então, aqui vos deixamos duas ideias. Este é o nosso dinossauro. E este é o robô. E ficaram bastante giros. Por isso já sabem, podem desenhar aí em casa, utilizando o sol. E porquê é que... Agora vamos à parte da ciência, não é? Isto é uma explicação, não é? Porquê é que existe a sombra? Porque nós utilizamos a sombra para fazer o desenho. Então, existe a sombra porquê? Porque estes objetos não se deixam atravessar pela luz. Chamam-se opacos. E os objetos opacos, quando atingidos pela luz, dão origem à sombra. E a sombra é a região escura formada pela ausência parcial de luz. E é essa a nossa explicação. Agora, utilizando também a luz, mas desta vez uma fonte luminosa artificial, vamos fazer outra experiência que vocês podem fazer em casa. E de certeza que vocês já fizeram na escola, já utilizaram, já viram. Então o que é que nós vamos fazer? Aproveitando as sombras, vamos brincar um bocadinho às sombras chinesas. De certeza que vocês já viram teatros feitos em sombras chinesas. E então o que é que nós precisamos para fazer as sombras chinesas? Agora já não precisamos aqui do robô, nem do nosso dinossauro. Vamos precisar do quê? Para fazermos a sombra chinesa, temos que ter um fantocheiro, uma caixa, para ser o nosso teatro. Então, precisamos de cola, de tesouras, de paus de espetada, de um x-ato, e para utilizarmos o x-ato tem que ser com a ajuda de um adulto, de pedacinhos de cartolina, de papel celofane. Vocês sabem o que é papel celofane? É este papel assim, colorido. De papel vegetal e depois de uma caixa de sapatos. O que é que vocês vão começar por fazer? Isto era uma caixa de sapatos, tinha aqui o fundo, que era este. Este era o fundo, então o que é que vocês vão fazer? Vão desenhar um retângulo, deixando uma margem mais ou menos de 1 cm todo à volta, e depois, com a ajuda do x-ato ou então de uma tesoura e a ajuda de um adulto, retiram esta parte, certo? Que é o fundo da caixa. E deixam aqui uma margenzinha, porque depois nós vamos ter que colar o papel vegetal. E então o que é que vamos fazer mais? Na parte superior da caixa, que vai ser a parte que fica virada para cima, vamos recortar também um retângulo todo ao comprido assim, que tem mais ou menos 2 centímetros, certo? Aqui, juntinho a este lado, certo? Assim. Depois de recortado os nossos orifícios, com a cola, vamos cortar um
retângulo de papel vegetal um bocadinho maior do que o retângulo que nós temos aqui e vamos colá-lo do lado de dentro. Quando formos colar, tem que ser de forma a que fique o papel esticado. Muito importante. Um papel vegetal tem que ficar esticado. Vamos então, meninos, aqui colocar de forma a ficar esticadinho. Colar, assim, deixa eu ver se cola. É muito simples de fazer, estão a ver? Depois, também podem decorar a caixa como vocês quiserem, com bocadinhos de tecido, com bocadinhos de jornal. Como vocês quiserem, estão à vontade. Então, já está, certo? Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos das personagens para contarmos uma história, se é um teatrinho ou uma história. Então, tem que primeiro escolher a história que vão contar e depois fazem então desenham os personagens no quê? Em cartolina preta, certo? Cartolina preta. Nós já desenhamos aqui algumas figuras que vamos recortar. Dinos, vais recortar? Queres recortar essa? Sim. Vamos recortar devagarinho para não cortarmos o que não devemos. Nós já temos as imagens desenhadas, agora é só mesmo recortar. Eu tenho aqui desenhado um carrinho. E o Dinis tem o quê? Uma árvore. Uma árvore. Primeiro tenho que escolher a história, ver as personagens e os cenários que preciso. Eu tenho um carrinho. E temos aqui também, também temos aqui um polvo que já está recortado. Vou fazer assim. E temos aqui também um gatinho. Ou então também podem inventar histórias. Não precisam de contar histórias já existentes. Podem também desenhar várias personagens e depois com essas personagens inventarem uma história, não é? Sim, filho. Continua. Eu estou a dar a volta assim. Certo? Assim. Para a outra parte. E dá para fazer um serão de contos aí em casa. Então, estamos a recortar os nossos fantoches. Se não tiverem pauzinhos de espetada, também podem usar palhinhas. Também dá. Depois, podemos deixar os nossos fantochezinhos mais coloridos. Podemos utilizar então o papel celofane. Existem várias cores, deixa-se atravessar pela luz e então vai ser visível quando estivermos a fazer o nosso teatro. Para isso, vamos só utilizá-lo aqui. Aqui podemos utilizar um bocadinho de azul. Vamos tirar aqui um bocadinho do azul para os olhos do polvo. Vamos cortar aqui um retângulozinho, mais ou menos.
e vamos colocar cola à volta dos olhos, assim, e depois colocamos então o retângulo azul, assim. Se assim, vêem, ficou com os olhos. Depois podemos cortar assim o excesso. O que tiver a mais, cortamos. Pronto. Assim o polvo ficou com os olhos azuis. E podemos também, o nosso carrinho também tem aqui a parte da janela, mas para não ser azul novamente vamos colocar amarelo. Um bocadinho de amarelo. É só para vocês verem o efeito que dá o papel sulfano. Se não tiverem em casa, não faz mal. Podem também deixar de fazer assim recortes e depois ver se transparente nessas zonas. Desde que se vê colorido. Olha, cortamos à volta o excesso. Já devia deixar, vou cortar com esta tesoura também. Não, devíamos deixar secar primeiro e depois então recortar. Assim. Então, agora vamos tirar tudo que não nos faz falta deste lado. Então, agora o que é que nos faz falta mais? Faz falta colocarmos uns pauzinhos. Podemos utilizar o nosso... Então, vamos colocar aqui os pauzinhos com a ajuda de fita cola. Fita cola de Inês. Vamos utilizar aqui fita cola. Mais um bocadinho. Vamos utilizar a fita cola para prender então os paus de espetado. Assim. Meninas, dá? Dá ou não dá? Aqui mais um pauzinho. Assim. Vamos colocar aqui na mesa e recortar, é mais fácil. Cortar assim. Isso. Vamos aqui agora ao gatinho. Aqui o nosso gatinho. Assim. Assim. Agora o nosso carrinho. Vamos tentar metê-lo aqui de lado para não ficar. Pode ficar ao meio da janela, a fazer divisão da janela, também não faz mal. Assim. Puxá-lo mais para cima. Deixa eu meter mais um bocadinho de fita cola. Assim. Assim. Boa. E já só falta o pinheiro, né? Sim. Vamos colocar aqui um pedacinho. Um pedacinho lá em cima. Agora, que já temos os nossos fantoches, o que é que nós precisamos mais? Temos o fantoche, temos o fantocheiro, precisamos de uma fonte de luz. Neste caso não vai ser o sol, vai ser uma fonte de luz artificial. E nós vamos utilizar uma lanterna que vamos colocar aqui atrás do nosso teatrinho e vamos ver o que acontece. Mas para isso vou fechar a luz para nós vermos melhor. Vou aproximar assim, vou fechar a luz
E acho que assim já dá para nós mostrarmos os nossos fantoches de sombras chinesas, certo? Dinis, vamos lá mostrar? Se calhar, esperem-se um bocadinho, a gente vai escurecer mais um bocadinho a sala. Assim. Intensidade da luz. Assim. Ora está. Assim. Estão a ver? O nosso carrinho. O gatinho. O polvo. E o pinheiro. Veem como se vê aqui no nosso carrinho o amarelo e os olhinhos do polvo. Agora, o que é que vocês têm que fazer aí em casa? Inventar uma história ou então contar uma história de que vocês gostem muito e fazerem aí uma sessão de contos em casa. Espero que tenham gostado destas ideias, porque a ciência é divertida e ensina-nos a fazer coisas muito giras. E às vezes, naquilo que não parece ciência, está a ciência, certo? E no teatro de sombras chinesas é uma explicação científica para que ele aconteça. Sim, vou abrir então a luz. O Dinis está a gostar. Não é, Dinis? Logo vamos contar uma história, certo? Sim. Com essas personagens vamos inventar uma história. E vamos contar. Então, estas foram as nossas duas experiências de hoje. Esperamos que tenham gostado, que façam aí em casa para se divertirem, que são ideias muito divertidas para se fazerem em família. Até à próxima, não é? Adeus! Cientistas. Porque aí em casa há Ciência.